Boa noite, povo de Deus. Boa noite, igreja de Jesus. Tem juventude aí? Faz barulho para eu ver, que tá escuro. Tem juventude aí? Bom, é sempre uma alegria estar aqui, olhando vocês desse lado de cá, dessa visão, mas também um desafio muito grande. Mas cá estou eu para transmitir da parte do Senhor aquilo que Ele me entregou, e hoje eu tenho a incumbência de estar falando ao coração dos irmãos. E nós já temos recebido muito da parte do Senhor. Durante todo o mês de novembro, falamos sobre a temática do arrependimento, e hoje a série Transformação Radical. Eu gostaria de conversar com os irmãos acerca do tema arrependimento, o caminho para a vida. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, acessasse aí o seu celular. Eu vou fazer a leitura do primeiro texto base da nossa reflexão. Está em Lucas 13, eu vou ler do verso 1 ao verso 9, na nova tradução da linguagem de hoje. Primeiro texto, porque serão dois textos que nós falaremos nessa noite acerca do arrependimento. O primeiro texto na visão do Evangelho de Lucas e o segundo texto sobre a ótica de Marcos. Então, abra a sua Bíblia, mas além de abrir a sua Bíblia, abra também o seu coração para tudo aquilo que o Senhor vai ministrar a você nessa noite. Ouça com atenção, esteja sensível à voz do Senhor. E o texto diz assim: naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então, Jesus disse: vocês pensam que, se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês morrerão como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixe a figueira ficar mais esse ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der frutos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. É interessante analisarmos o contexto em que esse texto está inserido. E esse texto está inserido no tempo em que Jesus começou o seu ministério aqui na terra. Jesus já havia advertido aquele povo que o seguia, que o ouvia, sobre várias questões. E ele já havia falado no capítulo anterior sobre temas pertinentes. E ele havia falado: olha, cuidado com o fermento dos fariseus, falando sobre a hipocrisia nos falsos ensinos. E ele já havia falado também sobre o cuidado, a nossa preocupação com o dia a dia, o que vamos comer, o que vamos vestir. E aí o Senhor adverte aquele povo falando assim: olha, esses cuidados, essas preocupações, quem tem que ter são os pagãos. Mas vocês que têm um Pai Celestial não precisam se preocupar com essas coisas. Vocês têm um Pai que sabe tudo o que vocês precisam. E aí ele fala sobre o rico insensato que acumula riquezas que se limitam a essa vida, bens materiais.
E ele começa a falar sobre vários assuntos. E o título do capítulo anterior, o capítulo 12, fala sobre advertências e motivações. Ele fala sobre a prontidão no serviço, fala assim, olha, feliz é o servo a quem o seu Senhor o encontrar trabalhando. E ele vai falando várias coisas, sinais dos tempos. Como assim vocês conseguem decifrar os aspectos da terra, mas não conseguem entender as coisas desse tempo? E aí Jesus passa a ensinar aquelas pessoas acerca de verdades espirituais. E quando chega no capítulo 13, ele eleva o nível da conversa. Ele eleva o nível da conversa porque algumas pessoas começaram a questionar sobre catástrofes, coisas ruins que haviam acontecido com os galileus. Pilatos havia mandado matar. Depois a torre desaba na cabeça de 18, mata aqueles homens, e eles começam de alguma forma a indagar Jesus sobre aqueles fatos ocorridos. Só que no coração deles, com aquela indagação, o Senhor já percebeu que eles estavam se achando superiores àqueles que haviam sofrido. E aí então Jesus ele eleva o nível da conversa, porque ele começa a colocar todo mundo nos seus lugares. Ele eleva o nível da conversa porque ele começa a nivelar todo mundo por baixo. E aí eu preciso te lembrar nessa noite, para princípio de conversa, quem nós somos. Qual a nossa condição de pecador. E aí a gente chega no capítulo 13, que tem o título Arrependimento ou Morte. E o tema da nossa reflexão é arrependimento, caminho para a vida. E o contrário de morte é vida. Então nós estamos falando aqui de vida ou morte. Nós estamos falando aqui de arrependimento que conduz para um caminho de vida. E aí o Senhor começa a advertir aquele povo. Ele fala assim, quem são vocês? Quem vocês pensam que são? Vocês acham que, porque isso não aconteceu com vocês, vocês são melhores do que aqueles que estão padecendo? Jesus então sintoniza aquele povo, diz para eles qual é a condição atual deles. Mas essa condição não é para te condenar, não é para te autoflagelar, mas é para te dar a possibilidade de se arrepender e trilhar um caminho de vida. E essa mensagem, queridos, é uma mensagem de confronto, porque a gente está falando de arrependimento e não há como falar de arrependimento sem haver confronto. O Senhor está falando ali que todos pecaram, e assim todos serão julgados, a não ser que se arrependam. O Senhor está querendo mostrar aqui para aquelas pessoas que eles não têm mérito nenhum se ainda não chegou o infortúnio na sua vida. Jesus está querendo endossar o que está escrito em Romanos 3:23, quando ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que tudo que o homem tem feito é consequência dos seus atos pecaminosos. E a única maneira de escapar dessas consequências é um arrependimento genuíno. E nós, Igreja de Jesus, somos convidados nessa noite a mergulhar um pouco mais profundo, a dar um passo mais além, de elevar o nível da nossa conversa e da nossa reflexão com o Senhor. Jesus está falando que todos receberam o mesmo juízo, todos. O juízo é para todos, mas a boa notícia é que em João 5:24 ele diz, aquele que crer em Jesus não entrará em juízo, pois Jesus já foi julgado em seu lugar, fazendo-se pecador por ele e tomando sobre si o juízo da morte. Aleluia! Só que agora chegou a nossa vez. Eu e você precisamos tomar sobre nós, pela fé, a morte de Jesus, para que eu e você possamos também morrer para os nossos pecados, a fim
de encontrarmos justificação para os nossos pecados. E isso não tem como acontecer se não passar pelo arrependimento. A boa notícia é que em Jesus, Ele próprio, inaugurou um caminho novo de vida para mim e para você. Um caminho novo de vida, de paz, de luz, não um caminho de morte, mas de vida. Não um caminho de trevas, mas de luz. Não um caminho de condenação, mas de libertação. Que só pode passar, só pode viver, só pode desfrutar disso se você passar pelo arrependimento genuíno. Você consegue compreender qual é a sua situação? Quem é você? Você consegue compreender como você estaria se não tivesse a possibilidade de se arrepender? Como eu falei, a palavra é de confronto. Nós precisamos ser lembrados todos os dias quem nós éramos, para que a gente dê o devido valor ao sacrifício que foi pago, ao sacrifício que foi feito. E essa palavra precisa te encorajar. Essa palavra não pode te entristecer. Essa palavra não pode te paralisar ao descobrir a sua condição. Mas essa palavra tem que te impulsionar a querer viver de forma diferente. Transformação radical. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Senhor falou muito ao meu coração sobre a força do arrependimento. Sobre o poder que há por trás do arrependimento. E o arrependimento, ele, genuíno, eu queria que passasse essa frase que está aí. O ato do arrependimento genuíno desbloqueia, destrava a porta para a cura, a restauração e a vida plena. Nós estamos desde o início do culto falando sobre isso. E aí eu via cada pedacinho, cada flash do que o Senhor tinha falado ao meu coração, na palavra de um, na música do outro, na oração do outro, na leitura do outro. E o Senhor vai confirmando no nosso coração o direcionamento, o caminho. A gente está falando de direção, a gente está falando de caminho. E o Senhor vai confirmando no nosso coração toda a palavra que Ele quer ministrar à igreja dEle nessa noite. E eu te peço que você ouça com atenção o que o Espírito quer falar com você nessa noite. Porque o ato de arrependimento é o único capaz de nos tirar da condição de morto para vivo, perdido para achado, condenado para liberto, culpado para justificado. Eu não posso começar a nossa conversa sem antes passar pelo arrependimento, assim como Jesus fez com aquelas pessoas que estavam questionando sobre os fatos que estavam acontecendo. E aí Jesus sintoniza eles, e eles começam a compreender a condição deles, para que então eles tenham a possibilidade de se arrependerem. Mas sabe, queridos, o Senhor tem falado ao meu coração que, mesmo sabendo a força do arrependimento, nós, como Igreja de Jesus, temos vivido migalhas espirituais. Você pode já ter se arrependido, você já pode estar liberto pelo sangue de Jesus, mas você não tem vivido a vida plena que o sacrifício te proporcionou. E aí a gente tem vivido de migalhas espirituais, como se o sacrifício feito fosse para que tivéssemos migalhas. Queridos, isso é sério. É uma mensagem que confronta. Não tem como ser diferente. E o Senhor tem mostrado para nós que nós não precisamos viver de migalhas espirituais, porque o sacrifício foi integral. O sacrifício, ele precisa ser aproveitado na sua integralidade. E toda vez que eu não penso dessa forma, toda vez que eu tenho dificuldade de vencer o meu pecado, de me arrepender, eu estou diminuindo o valor que foi pago. Você consegue compreender? Toda vez que eu me nego a me arrepender, toda vez que eu reluto com o pecado, eu diminuo o valor que foi pago. Como se o sacrifício feito fosse para que eu e você vivêssemos de migalhas.
O Senhor tem falado ao meu coração e tenho certeza que vai falar ao seu coração nesta noite também, que não é tempo de migalhas. Amém? Não é tempo de escassez. Não é tempo de sequidão. Não é tempo de sequidão, é tempo de águas que jorram, plantas que frutificam, figueiras que dêem frutos. Amém? Você recebe essa palavra nessa noite? Mas em várias partes da Bíblia está estampado, ecoado, essa importância do arrependimento. E uma delas é em 1 João 1,9, que eu gostaria de ler. É uma palavra com tom de promessa, que diz: se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Essa passagem reforça a importância do reconhecimento e da confissão de pecados, para que então possamos trilhar um caminho de vida através do arrependimento. Mas Jesus não para por aí, ele não para a advertência por aí. Ele começa a contar uma parábola, e aí ele fala da parábola que certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figo não achou nada. E aí ele fala para o homem lá que cuidava: ó, corta ela, já faz 3 anos que eu venho aqui e nada, para que deixar ela lá inutilizando a terra? Você pode cortar e plantar outra, que dê frutos, que possa ser substituída. E aí, no final desse verso, o empregado falou assim: patrão, deixa a figueira ficar mais 1 ano, não corta agora não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cavar a terra em volta dela. Algumas versões falam cavar, eu li afofar. Mas algumas versões falam: eu vou cavar em volta dela e vou botar bastante adubo. Espera mais esse pouquinho. Se no ano que vem der frutos, muito bem. Mas se não der, você corte. E fazendo analogia, né, a uma plantação, a um jardim, trazendo para o contexto do arrependimento, o jardim, a plantação, quando ela é negligenciada no seu cuidado, ela fica propícia a ser contaminada com ervas daninhas, pulgões. Lá em casa tem uma papoula bonita, que dá uma flor amarela. Mas o tempo todo ela está sendo acometida por pulgão. E quando eu vou ver, o pulgão está comendo, queimando o iniciozinho do broto da flor. E vai mirrando a planta de um jeito que, se a gente não tirar, com trabalho árduo, se a gente não for tirando, ela mata a planta. E aí, trazendo para o nosso contexto, eu comecei a analisar que o arrependimento nos permite tirar essas ervas daninhas, tirar esses pulgões das nossas vidas, para que a beleza original da planta volte a fluir, para que a funcionalidade da planta, que é gerar um fruto, volte. E aí o Senhor está convidando a gente hoje a nos permitir ser cavado, ser cuidado, suas terras serem remexidas, sabe? Para que você tenha cura e para que você gere frutos, para que a vida de Jesus possa brilhar novamente em você. Porque você foi criado para isso, querido, mas o pecado tirou a beleza e a pureza do caráter de Jesus, que devia refletir em nós. E hoje nós somos convidados a ser cavados, nós somos convidados a ser confrontados com os nossos pecados, a fim de encontrarmos justificação, a fim de encontrarmos um caminho de vida, e não um caminho de morte, um caminho de vida plena e não de migalhas. Mas sabe, queridos, reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, não é uma tarefa fácil. Nunca será. O pastor na quinta-feira falou, e eu já ouvi várias vezes ele falar, que a nossa carne nunca se converte. E é verdade. Reconhecer os nossos atos pecaminosos não é uma coisa fácil, mas extremamente necessária para que o arrependimento transforme a minha vida e a sua. Totalmente necessário para que a gente ande nesse caminho que gera vida nas outras pessoas.
E o Senhor está nos convidando nessa noite a isso, a reconhecermos as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados no caminho do arrependimento. E um psicólogo muito famoso, ele fala sobre a importância de reconhecermos as nossas sombras. E as nossas sombras são aquelas coisas que a gente não gosta de ver, não gosta de expor, não gosta de reconhecer, não gosta que os outros vejam, né? E esse psicólogo, ele sugere que a gente precisa reconhecer essas sombras a fim de termos saúde mental. Trazendo para o nosso contexto, é fundamental que a gente traga as nossas sombras à luz que cura. O pastor Lécio, na conferência, falou sobre a luz que cura. E hoje nós estamos sendo convidados a submeter as nossas sombras, aquilo que a gente não gosta de ver, não gosta de expor, não gosta de reconhecer, mas submeter à luz de Jesus que cura, a luz de Jesus que traz vida. E que você deixe nessa noite o Espírito te falar, tocar em você aonde a sombra precisa ser exposta, aonde a sombra precisa ser submetida à luz de Jesus que cura. E sabe, queridos, reconhecer isso não pode trazer em nós um sentimento de condenação e autoflagelo. Reconhecer as nossas sombras precisa trazer em nós a firmeza para darmos um passo em direção ao caminho da vida. E é isso que eu gostaria de refletir com os irmãos nessa noite. Mas a segunda parte da nossa reflexão está em Marcos 1, do verso 14 ao 18, eu vou ler agora, porque a gente está entendendo a nossa condição, certo? Nós estamos entendendo quem nós somos. Nós estamos entendendo a nossa condição desfavorável. Mas nós temos mais ensinamentos a aprender depois dessa descoberta. E aí o texto diz assim: depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava as boas notícias que vêm de Deus. Ele dizia: chegou a hora, o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Eram Simão e seu irmão André, que estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. E aqui esse texto está inserido também no início do ministério de Jesus. Jesus vem e começa a falar as mesmas coisas, a mesma língua de João Batista. E ele vem e confronta aquelas pessoas, trazendo a compreensão de que eles precisavam se arrepender, porque o reino de Deus estava próximo. E aí ele solta 2 palavras-chave, que para mim resumem, que fazem uma síntese, é o núcleo do Evangelho. É o arrependei-vos e crede. E aí o Senhor está dizendo para a gente que Ele não é um contador de histórias, tá? Que vai seguindo e os outros vão ouvindo. Ele não é um contador de história, mas Ele é o Verbo que se fez carne para habitar no nosso meio e trazer para a gente a possibilidade de nos arrependermos e trilharmos um novo caminho, um caminho de vida. E o Senhor aqui está exortando aqueles 2 que estavam lá pescando. E aí essas palavras ecoam em toda a trajetória de Jesus, porque vale lembrar que começou lá em João Batista. João Batista era enfático nas suas palavras, ele falava sobre o arrependimento, isso gerava a transformação de vida naquelas pessoas, e ele veio para preparar o caminho, como as versões falam, preparar o caminho, e era uma mensagem dura, era uma mensagem que gerava mesmo transformação naquelas vidas. E aí ele fala, ele está sempre falando nas suas mensagens, sempre profetizando aquilo que já havia sido profetizado há 700 anos antes
por Isaías, falando da vinda do Messias, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí vem se confirmando tudo aquilo. E aí chega a vez de Jesus, vem Jesus de Nazaré da Galileia, é batizado por João, os céus se abrem, ele ouve a voz, tu és meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, e as profecias vão se cumprindo. Vem Jesus e começa a advertir aquele povo, numa palavra dura, de confronto, mas que mudava, que transformava, e a palavra era: arrependei-vos e credes no Evangelho. E não existe outro meio para alcançarmos esse caminho de vida, se não for em arrependimento. Você já entendeu o que eu quis dizer nessa noite? Mas eu preciso deixar 3 verdades, agora que você compreendeu a sua condição. Nós precisamos obter esse arrependimento. Como obter esse arrependimento que conduz ao caminho de vida? E a primeira verdade, todas elas estão contidas no verso 17 desse capítulo que a gente acabou de ler. Mas a primeira dela, que eu quero enfatizar com os irmãos, é: esteja disponível para ouvir a voz de Jesus. O texto começa assim: disse Jesus. Para ele dizer, alguém precisava ouvir. Quem estava ouvindo era Simão e André. E eles, ao ouvirem, largaram tudo e foram ter com Jesus. E às vezes a gente está querendo estar com Jesus só em alguns momentos, principalmente aqueles de dor e de angústia. Mas eu preciso te dizer que estar com Jesus só no momento que nos interessa não gera vida e transformação em ninguém. Estar com Jesus só nos tempos que, ao nosso ver, é o que a gente precisa, não gera vida em ninguém, não gera arrependimento genuíno em ninguém. Jesus quer estar conosco todos os dias, quando estamos felizes, quando estamos alegres, quando estamos abatidos, mas não destruídos. O Senhor quer estar conosco, quer caminhar conosco em todos os momentos da nossa vida. E só assim gerará em nós esse arrependimento genuíno. Mas para isso precisamos ouvir. Jesus estava ensinando essa verdade porque ele estava preparando aquelas pessoas para uma grande obra. Em semelhança a nós também estamos sendo preparados para um tempo, para uma grande obra. Não tem como viver o que está escrito ali, não tem como receber o poder do Espírito Santo e fazer tudo aquilo que Ele quer fazer, que Ele já prometeu fazer, sem passarmos pelo arrependimento. E aí a primeira verdade é que esse arrependimento precisa passar primeiro pela sua disposição em ouvir, como aqueles discípulos fizeram. E aí a necessidade de ouvir sobre isso, para que eles pudessem entender a grande obra que o Senhor contava em fazer através deles. E aí o Senhor está dizendo para a gente assim: olha, eu quero que vocês ouçam. Jesus está afirmando novamente: olha, o arrependimento é o único mecanismo que vai levar as pessoas ao céu e a terem vida plena. Jesus está falando assim: olha, sem ouvir, não haverá possibilidade de se arrepender, não terá possibilidade de conserto, não haverá nem céu. E a palavra afirma que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se não ouvir, não tem conserto, não tem arrependimento, não tem mudança de vida. Se não ouvir, nada poderá ser feito. E aí Jesus explica essa verdade para aqueles homens. E eles começam a entender que o arrependimento é a base, é o começo, é o alicerce para tudo aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Você recebe essa palavra nessa noite? O Senhor quer fazer. O Senhor quer fazer e Ele vai fazer.
independente da gente ou não. Mas se você quiser participar daquilo que Ele está fazendo, você precisa se apresentar em arrependimento, em mudança de vida. Mas a segunda verdade é: esteja disponível ao agir de Deus. E o verso continua: venham comigo, ou vinde após mim. E aqui Jesus está falando assim: olha, vocês já me ouviram, só que agora vocês precisam dar um passo além. Jesus está falando assim: deixe-me guiar vocês. Vocês já me ouviram, agora é minha vez. Solta a rede. Vocês já me ouviram, já compreenderam, agora larga, entrega para mim. Deixa eu guiar vocês, deixa eu agir em vocês. E aí o Senhor aplica essa verdade para eles, eles entendem e largam as redes. E aí nessa noite, pode ser a sua noite do vinde após mim. Vinde após mim com os seus pecados, vinde após mim com os seus pensamentos impuros, vinde após mim com a sua falta de caráter, vinde após mim com as suas dúvidas, com os seus traumas, com os seus medos, com as suas limitações. Vinde após mim. O Senhor está te convidando a deixar Ele agir em você e através de você. Mas para isso você precisa deixar. Você precisa permitir. Nessa noite Deus quer fazer. E você precisa permitir. Ele não faz nada se você não permitir. Ele não te obriga a nada. E é interessante pensar que eles poderiam não ter deixado as redes. Eles poderiam não ter deixado o pescado, era a fonte de renda deles. Eles poderiam pensar: logo eu, com tantos problemas, logo eu com problemas de ordem emocional, sentimental, são tantas coisas, a minha casa, as minhas coisas. Mas eles deixaram e foram. Sabe, queridos, isso quer dizer para a gente uma verdade transformadora. A voz do Senhor, a voz de Jesus é suficiente para mudar toda a ótica de uma vida e suprir todas as suas necessidades. Você pode estar se sentindo até incapaz, mas a voz do Senhor é suficiente para mudar toda e qualquer realidade. Basta que você ouça, basta que você deixe-o agir. A voz dele é suficiente para mudar toda e qualquer realidade. Que você receba essa palavra nessa noite entendendo quem você é e o preço que foi pago por você. Que você não diminua o sacrifício que foi feito, que você não anule a integralidade do preço que foi pago, mas que você usufrua do sacrifício por inteiro, não aceitando migalhas e não vivendo uma vida rasa que não te transforma e que não transforma as outras pessoas ao seu redor. Mas a terceira verdade que eu preciso compartilhar para obter o arrependimento que te conduz para o caminho da vida: esteja disponível a transformação de Jesus na sua vida. E essa transformação está lá no eu vos farei. Porque Jesus continua: eu vos farei. A palavra dele é de transformação para quem ouve, transformação para quem deixa ele agir. E ele vai lá, transforma e ele diz: eu os farei. Então primeiro você ouve, depois você entrega, deixa ele agir. Só assim ele transforma. E aí Jesus está falando para a gente que a gente precisa se permitir. Ele não vai fazer isso se você não quiser. Então que você permita ser tocado, que você permita ser curado nessa noite, que você permita ser exortado em amor, porque a palavra é em amor, é dura, mas é em amor. Só exorta aquele a quem ama. A palavra diz isso. Então aceite o cuidado de Deus em forma de exortação nessa noite. Permita que Ele haja em você. Permita que Ele te transforme.
E sabe, queridos, quando nós entendemos essa chamada de Jesus ao arrependimento, Ele muda, Ele transforma, assim como Ele fez lá naquela geração, que transformou aquela geração e que foi reverberando até chegar na gente. Hoje nós somos a geração escolhida, nós somos o povo santo, nós somos a geração que foi eleita para continuar a reverberar a vida de Jesus, amém? E isso precisa ser aqui na terra, nesse tempo, porque nós só temos essa vida para fazer isso. Lá na eternidade já vai ser vida eterna mesmo, então não precisará mais. Nós só temos essa vida para cumprir em Deus, através do arrependimento, aquilo que nós somos criados para ser. Permita nessa noite ser tocado pelo Senhor. Aqueles discípulos foram tocados e eles influenciaram aquela geração, porque reconheceram os seus pecados, as suas falhas. Eles permitiram ser retirado deles tudo que bloqueava, tudo que travava, tudo que tornava a conexão ruim entre eles e o Senhor. E Ele nos chama hoje para um novo tempo. Já foi falado isso em outros momentos do culto, nas orações. Nós somos chamados para um novo tempo e esse novo tempo passa pelo arrependimento. As expressões de Jesus são: disse Jesus, vinde após mim e eu os farei. O que eu os farei? Eu os farei arrependidos e transformados para uma vida em abundância. Igreja, você recebe essa palavra? Vocês recebem essa palavra nessa noite? Não é uma palavra fácil. Tudo na palavra é desafiante. Tudo na palavra tem confronto. Mas nós precisamos ser confrontados nessa noite para que a gente possa entender o poder que há por trás do arrependimento. O arrependimento desbloqueia, destrava, conecta para uma vida de cura, de restauração, de vida plena, sabe? E quando Ele de fato te faz arrependido e transformado, a vida dele passa a transparecer na sua. Quando Ele te faz arrependido e transformado, a vida dele transparece em nós e pescar gente é o que a gente vai fazer automaticamente. Você consegue compreender? A partir do momento que você tem vida e vida abundante, ou seja, vida para dar, outras pessoas vão querer, porque as pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados e nem se deram conta. Mas quando a gente entende a importância do arrependimento, quando você é transformado, arrependido primeiro e transformado, em você há a vida de Deus. Existe em você a vida de Deus, e aí você começa a ser canal dessa vida de Deus na vida das outras pessoas. É por isso que é caminho, é por isso que é direção, porque direção você dá o caminho, dá o norte e as pessoas vão. É por isso que é caminho, caminho de vida, porque as pessoas encontram em nós a vida que elas tanto procuram e que nem sabe que não tem. Às vezes nem se atentam, só diz que há um vazio, só diz que há uma sensação ruim, um sentimento de solidão. Queridos, eu estou aqui hoje, o Senhor me trouxe aqui hoje para trazer essa palavra e profetizar vida sobre a primeira igreja batista de Maricá. Profetizar cura, restauração e desafiar essa juventude a cumprir o propósito que você foi chamado, que é para gerar vida em outras pessoas, que outras pessoas possam dar frutos através da sua vida e que a gente possa estar frutificando, como a palavra diz, levando a vida de Jesus para essas pessoas, conduzindo elas nesse caminho de vida. E eu não sei o que você precisa. O louvor pode subir, eu já estou terminando. Eu não sei o que você precisa que seja mudado nessa noite.
Eu não sei que tipo de sombras precisarão ser submetidas à luz que cura, que é Jesus. Eu não sei que pecado tem te arrebatado e tem feito você travado, desconectado, mas eu sei que o Senhor está falando aí no seu coração. Eu sei que você está recebendo essa mensagem. E eu tenho certeza que se você não resistir à voz do Senhor, Ele vai fazer, Ele vai transformar, porque é isso que Ele quer, que você seja arrependido e transformado, amém? E eu tenho certeza que o Senhor está movendo o seu coração nessa noite, e eu preciso fazer um convite. Eu sei que o convite já foi feito durante o período de oração, mas meu convite primeiro é para você que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que é a sua primeira experiência ouvindo sobre arrependimento genuíno, ouvindo sobre ter vida em abundância, ouvindo sobre um sacrifício que foi pago, que foi feito para que eu tivesse uma vida não de migalhas, mas uma vida plena. E se você está entendendo essa mensagem, se essa mensagem foi para você nessa noite, faça um ato de fé e levante a sua mão. Eu vou querer orar por você. Eu vou querer colocar você diante do altar para que o Senhor confirme a sua decisão, para que o Senhor continue falando no seu coração e que você continue deixando Ele agir para que Ele transforme, porque é um processo, queridos. Cura é um processo, ninguém fica curado do nada, mas tem remédio, tem terapias, tem procedimentos, protocolos que precisam ser vencidos até que a cura chegue. E se você está fazendo essa decisão nessa noite, eu gostaria que você levantasse a sua mão no seu lugar, como você está, com ato de fé, de reconhecimento que realmente você é pecador, mas que hoje você entende que um preço muito alto foi pago para que você não vivesse essa vida que você tem levado. Mas o meu outro convite é para você, Igreja de Jesus, que já é arrependido, que já entregou a sua vida a Jesus, mas você admite, você tem consciência de que você não tem vivido uma vida plena, que você não está usufruindo de tudo aquilo que o sacrifício pode te dar, pode fazer por você, e você está entendendo que você precisa expor diante do Senhor algumas sombras. E aí, queridos, eu não falo nem de pecados, né, já que se é que a gente pode comparar, absurdos, mas coisas simples que têm atrapalhado a sua devocional, coisas simples que têm te bloqueado, que têm feito o seu tempo se esvair e você, no final das contas, não sabe o que você fez com aquele tempo, o período que você passou, você não sabe, porque não teve proveito. E o Senhor quer que nós trilhemos um caminho de vida mais profunda com Ele. E eu quero convidar você que está entendendo essa palavra, que quer se posicionar nessa noite, pela fé em Jesus, expondo as suas sombras, expondo as suas limitações, a fim de que Ele faça. Seja obediente à voz do Senhor, igual aqueles homens do pescado fizeram, e deixe Ele agir em vocês, que Ele possa agir e transformar a realidade. E se esse é o desejo do seu coração, venha à frente, venha à frente. A gente quer orar com você, a gente quer profetizar vida sobre você, a gente quer profetizar cura sobre você, a gente quer profetizar frutos, que deem frutos para a eternidade. Queremos profetizar a cura do Senhor sobre a sua vida. Alguém acompanha Ele aqui comigo, por favor? Queremos profetizar cura, queremos profetizar vida em abundância, queremos profetizar restauração completa, queremos profetizar as bênçãos do Senhor, mas para isso você precisa dar um passo de fé.
Você precisa fazer a sua parte. O Senhor já fez a dele. O Senhor já foi para o madeiro, já se entregou por mim, por você, já pagou o preço alto, já fez o que era preciso. Agora é a nossa vez, no ato de reconhecimento, nos arrependendo e entregando a Ele aquilo que não está tão bem assim, aquilo que tem interferido e atrapalhado a nossa relação com Ele. Senhor, nós te agradecemos porque a Tua palavra é clara. Nós te agradecemos porque a Tua palavra é viva. Nós te agradecemos porque a Tua palavra tem poder. Nós te agradecemos porque em Ti nós temos um novo e vivo caminho. Nós te agradecemos porque por intermédio do Senhor nós temos acesso a Ti. Nós podemos andar num caminho de vida através do arrependimento. E eu profetizo que a Tua igreja queira, se permita trilhar nesse caminho, um caminho de vida e não de morte, um caminho de paz e não de guerra, um caminho de luz e não de trevas. Deus, nós queremos te agradecer porque não somos dignos, mas o Senhor escolheu nos amar. O Senhor escolheu nós, mesmo diante de toda limitação, de todo pecado, de toda mazela. Obrigado por ser essa luz que ilumina as minhas sombras e me constrange diante do Senhor. Ó Senhor, faça a Tua obra em nossos corações. Que a Tua igreja entenda, ó Pai, que para começarmos uma grande obra, nós precisamos passar pelo arrependimento. E que ninguém aqui endureça o seu coração, ninguém aqui saia daqui sem tomar a devida decisão. Que seja lá antes de dormir, que seja lá no seu quarto, que seja lá no banheiro, que seja em qualquer lugar, mas que cada um receba essa palavra e que ela vá de encontro ao coração que entrou aqui necessitando, o coração que está me assistindo pela internet, o coração que vai me assistir daqui a muito tempo, que essa palavra alcance no poder que há em Teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.